Galera, estamos de volta, aqui é o professor Gessandro Vitorino, Fatrim Concursos. Estamos analisando a culpabilidade. Já vimos que a culpabilidade é uma conduta típica e ilícita. Vimos também que a culpabilidade, ela pode ser vista pela imputabilidade, assim como também pela sua excludente, a inimputabilidade. Estamos analisando agora a potencial consciência da ilicitude dos fatos e os seus erros de proibição, que são exatamente as excludentes de culpabilidade. E esses erros de proibição são o erro direto, já visto por nós, o erro indireto, também já analisado por nós, e agora estaremos analisando o erro mandamental, o erro de proibição mandamental. Como o nome já sugere, o erro de proibição mandamental é quando há uma norma que cria um dever de agir, cria uma obrigação de agir, mas a pessoa entende que não há esta obrigação movida por um determinado erro de proibição. É isso mesmo, a pessoa tinha o dever, tinha a obrigação de agir, mas não agiu, movida por um erro de proibição mandamental. Como é que isso funciona? Um banhista, numa praia, ele ouve de repente gritos dentro do mar de alguém se afogando. Mas ele não sabe nadar, ou se ele sabe nadar, não o suficiente para fazer um resgate, ele não tem o conhecimento técnico, ele não é um salva-vidas. E aí ele pensa, bem, eu não posso fazer nada. Então, diante disto, ele lava as mãos e segue a vida. Muito embora ele não tivesse a obrigação de se sacrificar, colocando-se em risco para salvar aquela pessoa, mas ele tinha a obrigação de agir de determinada maneira, ou provendo algum anteparo para que aquela pessoa pudesse se salvar, ou chamando alguém, ou alertando alguém, chamando a autoridade competente para efetuar o resgate, comunicando, portanto, a existência de perigo para aquela pessoa. Então havia sim a obrigação de ele agir dentro de determinados limites. Se ele não era obrigado a se lançar ao mar para resgatar aquela pessoa, pelo menos havia a obrigação de ele buscar um socorro ou chamar a atenção para alguém prover este socorro. Mas acreditando que não havia essa obrigação, ele simplesmente negligencia. Então, ele comete um erro de proibição mandamental. É isso mesmo. Ele deveria agir, havia uma norma que o levava ao dever de agir, mas ele entende que não havia esta obrigação, movido por um erro de proibição. Perfeito? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de erro de proibição mandamental, é só se lembrar da história do banhista omisso, tá? Em que ele omitiu o socorro à pessoa que estava se afogando, perfeito? E lembrando o que foi dito na parte anterior da nossa aula, toda vez que os erros de proibição ocorrerem, sejam eles direto, indireto ou mandamental, sendo inevitáveis, nós teremos a isenção de pena para o agente. Sendo eles evitáveis, nós temos a diminuição da pena. Perfeito? Então concluímos aqui mais uma excludente de culpabilidade, marcada exatamente pelos erros de proibição, que exclui a potencial consciência da ilicitude dos fatos. Tranquilo? Então vamos lá. O agente é imputável, ou seja, ele é maior de idade, ele não tem doença mental que o incapacite a ter uma percepção da realidade e do caráter ilícito do fato, ele não tem nenhum problema de erro de proibição, ele tinha a potencial consciência da ilicitude dos fatos. Ótimo! Então agora nós iremos submeter a exigibilidade de conduta diversa. Em outras palavras, era possível exigir do agente uma conduta diferente daquela que ele teve? Se sim, se podíamos exigir dele uma conduta diferente, então havia a exigibilidade
possibilidade de conduta diversa e ele é culpável. A conduta dele é culpável. Contudo, se não for possível exigir dele uma conduta diferente daquela que ele tomou, então nós entraremos numa excludente de culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Então, a excludente de ilicitude para a exigibilidade de conduta diversa será exatamente a sua inexigibilidade. Perfeito? E a inexigibilidade de conduta diversa, ela pode se dar de algumas maneiras, como, por exemplo, em razão de coação moral. É isso mesmo. A pessoa ela vai praticar uma conduta típica, ilícita, a pessoa é imputável, a pessoa tem plena consciência da ilicitude do fato, mas ela está sendo coagida a agir daquela maneira. É isso mesmo? Ela está sendo coagida a fazer a ter determinada conduta. É aquela pessoa que tem a sua família ameaçada e ele é obrigado, por exemplo, a conceder as chaves do banco em que ele trabalha ou do cofre da empresa a qual ele presta serviços. Caso contrário, os agentes do crime poderão machucar, quem sabe até mesmo matar, ameaçando, portanto, a integridade física das pessoas de sua família. Então a pessoa foi coagida a executar aquela conduta. Então, se a pessoa age por coação moral, não há como exigir dele uma conduta diversa, uma conduta diferente. É inexigível dele uma conduta diferente. Então a sua conduta, muito embora ilícita, típica, ilícita, imputável, consciente de ilicitude, mas não recai na exigibilidade. Perfeito? Ele está coberto pela excludente de culpabilidade. Uma outra possibilidade também de nós não podermos exigir uma conduta diversa daquela que a gente teve, é quando ele está em obediência à ordem hierárquica. Exatamente, quando ele está cumprindo uma ordem hierárquica. Agora, nós devemos ressaltar que esta ordem hierárquica, ela deve ser manifestamente legal. Porque se ela for manifestamente ilegal, o agente não poderia agir. Então, a ordem foi dada por superior hierárquico. Essa hierarquia é determinada por uma ordem pública. E a pessoa, o superior hierárquico, tinha a competência para dar aquela ordem, e ele então vai lá e executa a ordem. Então ele age em obediência hierárquica. Em obediência hierárquica. Então, não havendo uma manifestada ilegalidade da ordem, o agente age em obediência, portanto, não se poderia exigir dele uma conduta diversa daquela que ele adotou. Perfeito? E há uma outra possibilidade, que são as supralegais. É isso mesmo. Existem excludentes de culpabilidade supralegais, aquelas que não foram previstas determinadamente na lei. Tá? E elas podem ser, por exemplo, a desobediência civil. Isso mesmo, a pessoa age numa conduta típica, numa conduta ilícita, a pessoa é imputável, ela tem a consciência da ilicitude do fato, mas ela, em desobediência civil, se comporta. A ideia da desobediência civil é exatamente demonstrar que aquela ilicitude ou aquela lei que torna aquela conduta ilícita
na realidade não serve aos anseios sociais, é criticável, e ele demonstra, né, ou a fragilidade ou a desconexidade dessa lei com a realidade, ou simplesmente essa lei já não atende mais os anseios sociais e ele está se manifestando, é uma forma de protesto. Ela pode ser tomada por uma desobediência civil, e aí entraremos na inexigibilidade de conduta diversa, tá? Seria, portanto, uma excludente, né, de culpabilidade. Outra também é a cláusula de consciência, exatamente, a cláusula de consciência, tá? Ela funciona geralmente em questões religiosas, morais, filosóficas. Vocês se recordam daquele filme Até o Último Homem? Tá? Exatamente. Tá? O protagonista do filme, que na realidade é baseado em fatos, ele era um omitente de consciência, ou seja, ele não queria adotar determinados comportamentos em razão da sua religiosidade. E eram dois aspectos importantes no caso dele. Um era a guarda do sábado como um dia sagrado, e o outro era a pacificidade. Ele não concordava com a violência, então ele não usaria armas, era um pacifista. Então ele tem vários problemas, inclusive no filme, vocês podem assistir, recomendo, um filmaço. Então a pessoa que tem, né, uma cláusula de consciência para alegar, ela pode agir dentro de uma conduta típica, ilícita, mas inexigível uma conduta diversa. É importante também saber que, para determinadas obrigações a todos impostas, deverá haver, né, uma proposta alternativa, né, uma ação alternativa. Então, isso vocês vão ver melhor com o professor de Direito Constitucional de vocês. Mas a cláusula de consciência por motivações religiosas, filosóficas, tá, morais, sim, elas entram nas cláusulas, nas excludentes supralegais de conduta diversa. E o conflito de deveres. O conflito de deveres também será, né, uma excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. Imagina o médico que tem o dever de salvar pessoas, mas ele está diante de uma situação na qual ele vê duas pessoas que ele precisa atender, mas ele só tem capacidade de atender uma, e ele faz uma escolha. Os recursos que eu vou utilizar são escassos. Esta pessoa aqui tem muito mais chances de resistir ao procedimento. Esta outra aqui tem chances mínimas e ele precisa fazer uma escolha difícil, uma decisão difícil. E nessa decisão ele opta exatamente por aquela pessoa que tem maiores chances de prosperar. E então, ao não atender aquele que tinha menos chances, esta pessoa morre, mas ele salva a outra que tinha maiores prosperidades. Então, neste caso, ele se encontra diante de um conflito de deveres, e diante deste conflito de deveres é uma cláusula supralegal, ou é uma excludente supralegal, tá, de culpabilidade na modalidade inexigibilidade de conduta diversa. Gostaram da aula? Deem um like aí, compartilhem, e na próxima nós veremos com outros temas de direito penal. Eu sou o professor Gessandro Vitorino, professor do FATRI Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.